acredita, né, temos feito uma reflexão da importância de se pensar na questão da sustentabilidade. Bom, que educação é essa que nós queremos criar cidadãos que são participantes, né? Assim, que é uma educação que a gente possa estar favorecendo e instrumentalizando mesmo, e instrumentalizando tanto em dar instrumentos mesmo, como principalmente em reflexão, né? De pensar essa participação social, esse controle social também, né? Quer dizer, a gente tem visto nossa São Paulo trabalhando tanto essa questão do controle social. Que educação que é essa, né? E aí, que valores que estão por trás? A Ana já citou a questão do cuidado, né? Que valores que estão embasando uma educação que possa fazer com que a gente, bom, esses jovens vão saber participar, porque eu acho que a gente, assim, essa geração que viveu os anos 60, né, é uma geração que sempre acha que a participação, que nós somos muito participativos, tinha muitos movimentos e partidos, e hoje não existe mais nada disso, então os jovens são alienados. O que a gente está vendo também, todo mundo que trabalha com jovens, que não é isso, eles são muito participativos, são críticos, mas talvez ainda uma camada mais, uma elite desses jovens, elite não só econômica, né, mas, então assim, que consiga ter acesso a uma participação via uma ONG, via movimentos sociais, via redes sociais, assim. E aí, como que a gente, né, que educação é essa que possa estar favorecendo essa participação social, um controle social mais para acompanhar as políticas públicas, né? Tem algum projeto, vocês conhecem ações que estão nessa direção? A educação ambiental, ela trabalha nessa dimensão, né? Em primeiro lugar, assim, ela tem uma dimensão crítica muito forte, né? Para poder existir, né? Ela precisa ser crítica, ela precisa ser participativa. E o que é essa participação? Abrir o acesso, é dividir poder, né? Isso é a primeira coisa. E abrir o acesso aos jovens e a outros, às informações e aos conhecimentos, né? Enquanto uma certa proporção, sei lá, parcela da população controla os conhecimentos e tal, é impossível, né, você abrir isso. E também é de uma radicalidade muito grande na questão da democracia. E se não existe isso, é muito difícil você ter participação efetiva, né? E essa relação, que é uma ponte, na verdade, constante entre o local e o global ou planetário, né? E que a educação ambiental consegue fazer isso, porque tem uma relação direta e não tem mais aquela história de agir localmente e pensar globalmente, né? É agir e pensar local e globalmente. E isso é muito empoderador, né? E só uma coisinha assim no final, para contar para vocês que a missão no Programa Nacional de Educação Ambiental, a missão é construir sociedades sustentáveis com pessoas felizes e atuantes, né? E esse felizes é muito importante, porque vem daquele conceito do Spinoza, né, em que você tem potência de ação quando você é atuante. E quando você participa efetivamente, e não só de uma forma meio marqueteira, né, de participação. Então, essa dimensão dessa felicidade em termos de participação é muito forte, né? E esse empoderamento só existe quando você tem liberdade, democracia e senso crítico. Porque, na verdade, se nós tivermos escolas sustentáveis, certamente nós estaremos formando sujeitos que não só têm uma postura sustentável, mas que contribuem para transformar o mundo, né? Pensando em escolas sustentáveis, em todas as dimensões, né? Desde da dimensão da gestão, e aí é uma gestão democrática, gestão não só do trio gestor,
da escola, mas como é que é feita a gestão da sala de aula, dos espaços, como é que é feita a gestão dos diferentes segmentos que convivem nesse espaço. Então, a dimensão da gestão, a dimensão do currículo, como é que esse currículo se dá, quais são as escolhas, de que forma é feita a escolha do que entra e do que não entra nesse currículo, né? Como é que se dá isso? Como é que se dá a construção desse conhecimento? É uma construção que é imposta, é uma construção que é mediada, que os alunos têm, as curiosidades são alimentadas e a vontade de saber é algo que é alimentado e não ao contrário. A estrutura física, né? As crianças aprendem, a gente aprende com exemplo. Então, muitas vezes você tem um currículo e uma gestão que são contribuem mais para formar sujeitos que são participativos, que são responsáveis, mas você tem uma estrutura que vai na contramão. Ainda teria uma quarta dimensão, que seria a relação com a comunidade. Como é que se dá essa relação com a comunidade? Ela é efetivamente dialógica, um ouve e aprende com o outro, ou ela tem uma mão só? Quer dizer, se nós tivermos escolas verdadeiramente sustentáveis em todas as suas dimensões, certamente nós teríamos, formaríamos, ajudaríamos a formar, contribuiríamos para a formação de sujeitos que buscariam ocupar, fariam questão de ocupar os espaços de participação social, né? E não veriam isso como um problema, mas como um direito a ser conquistado. Eu acho que a gestão é um ponto assim crucial no primeiro passo em relação a essa questão da escola sustentável, porque se quem está ali na liderança da escola não absorve, não acredita nisso e não abraça isso, não adianta. A gente pode dar milhões de cursos para milhões de professores, fazer tudo. Então, assim, realmente os gestores, eles têm que ter uma formação para isso. E, infelizmente, na universidade, nos cursos de pedagogia, não se forma, não se fala desse tema. Nós estamos assim, nos luz disso que a gente está falando, nos luz mesmo. Não tem na universidade essa formação, não tem na gestão da própria Secretaria de Educação do Estado. O Estado, então, é super verticalizado. Alguns municípios conseguem uma gestão porque são menores e porque tem rodízios e porque as pessoas têm amizade, né, no seu campo de trabalho. Então, eu vejo assim, como a rede paulista de educação ambiental, às vezes no interior, em cidades menores, as coisas acontecem de uma forma muito mais horizontal do que agora. Eu acho que a gente tem uma jornada muito longa e principalmente no estado de São Paulo, as escolas estaduais, é muito difícil a gente entrar, fazer um trabalho. Nós já conseguimos fazer trabalho com professores. A gente tem tido duas experiências. Uma, quando a gente entra na escola e trabalha com todos os professores, envolvendo a direção e a coordenação. Isso a gente tem tido um melhor resultado nisso. Só que é lento. É lento. E os projetos? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas de um jeito. Você propõe outra forma, até as pessoas internalizarem, volta, as pessoas resistem. É normal, vai, anda um pouquinho, volta, porque deu medo, brigou não sei com quem. Quer dizer, é o ir e vir que faz parte. Então, e os projetos são curto fôlego que a gente tem para desenvolver isso às vezes. Não, o projeto tem que ser em um ano. Um ano? Tá bom, vou fazer um ano, mas quanto que os professores têm de tempo em um ano para isso? Eles têm pouco, porque eles têm que fazer 300 outras coisas. Então, ter um tempo de gestão, assim, para a gente chegar, né? E quando a gente trabalha num ambiente que são vários professores de várias escolas, isso acontece com mais frequência. A diretora, ela não apoia aquilo, quer se montar um conselho de meio ambiente na escola, com o pai, com o aluno, com o professor, mas aí a diretora, mas para que isso? Essa questão da abertura, que é outro princípio, sei lá, outra, no conceito da questão das escolas sustentáveis de educação ambiental, é pensar, imagina, nós estamos falando de educação ambiental, a escola é aberta, a relação, a interdependência com esse entorno, com o meio ambiente, com a comunidade como um todo, né? E aí, nisso, como que é essa relação com a comunidade?
Quando você fala da figura da diretora, bateu muito as minhas escutas sobre no mundo corporativo, eram as mesmas conversas. Se a liderança da corporação não sinaliza, é a mesma coisa, não sinaliza para a empresa que ela está comprometida com essa visão, com esse processo de transformação, a equipe não vai. Então essas escutas a gente escuta muito, às vezes, e voltando da Rio+20 de novo, assim, o que a gente viu lá foi, evidentemente, é muito necessário que a temática do cuidado pela vida neste planeta esteja permeado em todas as áreas, em todos os discursos. Então, o mundo financeiro, por exemplo, né? Eu participei do debate com o Armênio Fraga, o Ricardo Abramovay, e fica evidente que essa discussão sobre as transformações econômicas no mundo financeiro, essas pessoas não estão nessa pauta, não estão nessa pauta. Então, quem está hoje decidindo sobre os bancos, as finanças e as economias dos países não estão nessa pauta. Isso eu senti muito no Rio, apesar de ter estado num ambiente corporativo onde se discutiu muito, se avançou muito em compromissos, em negociações, e acho que isso é fundamental que esteja acontecendo. Mas eu acho que assim, o que falta é muito essa visão de futuro, né? Quer dizer, para onde nós estamos indo e entender essa transição, porque nós estamos no início do século XXI numa fase de transição. E nessa fase de transição, para quem está dentro dela, fica muito difícil enxergar o futuro, né? Agora, eu acho que a gente não avançará se isto não estiver como um compromisso de sociedade e de mundo, né? E que a Conferência do Rio assim, um pouco perde essa oportunidade de poder pautar, porque parece que é uma questão de setor, que é um segmento, que é um assunto, é um tema, e não que é o tema, né? E eu acho que talvez essa é a dificuldade, e eu acho que essa é a lente que eu acho importante da gente colocar nessa discussão, que este não é um tema da educação ambiental, este não é um tema de um segmento, de um setor, este é o tema da vida e do futuro da humanidade no planeta, né? Então, enquanto ele estiver sendo visto como uma matéria, como uma perspectiva, como um transversal, como mais uma coisa, não vai ter esse impacto. E nós vivemos num mundo em que ainda no setor, na lógica do capital e do lucro, a competição ainda é a regra, né? E a gente está querendo trabalhar a gente já sabe que neste ritmo a gente não será sustentável, a gente não sobreviverá. Portanto, essa mudança de valores, ela tem que estar na sociedade como um todo. E eu acho que quando a gente vai para a escola educar os nossos filhos, se você sai, seja um professor que dentro de casa tem uma outra vida, seja dentro da sala de aula, a criança que vem de uma casa, de uma família, onde isso não está sendo praticado, né, fica difícil, né? Então eu acho que esses são os conflitos que nós estamos vivendo nessa fase. A gente já tem uma visão do que a gente acha que deve ser, mas a gente ainda está praticando predominantemente um outro tipo de vida. Mas eu queria falar uma coisinha. Eu sinto que as pessoas têm medo de apostar no futuro. Nós não temos uma educação para pensar em cenários de futuro. Nós estudamos história, a gente estuda o passado e o que está acontecendo agora. Então, tipo, tem 3 horas de aula de história. A gente estuda 2 horas e meia passado, meia hora o presente e 0 de futuro. Então, isso não nos estimula a ter uma perspectiva da gente pensar em cenários, né? No nosso campo educativo. Bom, se a gente fizer isso, pode acontecer. A gente não tem isso internalizado no processo educativo em nada, nem em história, nem em ciência, nem em matemática. Então, assim, esse é um valor, essa é uma metodologia que vem um pouco da educação ambiental, até que eu aprendi isso mais na educação ambiental, na educação global do que na pedagogia, que é pensar no futuro e como que a gente pode lidar se isso acontecer, se aquilo acontecer, então a gente tem que fazer isso aqui, que é muito mais uma coisa de prevenção. Então, como a gente não tem muito isso internalizado na nossa vida, a gente não trabalha na prevenção, a gente só trabalha lá. E o medo das pessoas em falar, gente, se nós não fizermos isso, vai acontecer aquilo, é óbvio. Mas as pessoas têm medo
ai, mas se acontecer isso, e aí? E isso imobiliza as pessoas. Então, as pessoas que deveriam estar tomando decisões, elas provavelmente, elas e a maioria de nós, não tem essa coisa de pensar no futuro e falar, não, vai ter que fazer isso, porque tudo nosso é a curto prazo, nosso prazer, é tudo, a gente pensa aqui, amanhã, agora e acabou. Não, quem que sabe o que vai fazer daqui 10 anos aqui que está aqui? Ninguém sabe, a gente não planeja. Então, eu acho que esse educar para o futuro, para a gente ter esse fôlego, talvez fosse uma coisa muito importante dentro dos valores da educação. Sheila quer falar. Eu acho que quando você fala, né, Mônica, dessa coisa de 3 horas de história, depois nas diferentes disciplinas, e aí eu acho que mais uma questão, não uma resposta, mas nós temos educadores que vêm de uma cultura, de uma escola com todas as caixinhas, cada disciplina na sua caixinha, onde uma não dialoga com a outra e não tem a pretensão de dialogar com a realidade, muito menos de construir soluções para transformar alguma coisa, né? Então, agora se demanda desses mesmos gestores, educadores, profissionais que passem a abordar o conhecimento de uma forma absolutamente integrada e que busquem dialogar, olhar para o contexto, compreender esse contexto e construir soluções, pensar soluções. Quer dizer, como é que nós fazemos para que... Porque as pessoas reproduzem a forma como foram formadas, né? E isso a gente percebe em todos os níveis. Então, o grande desafio, e aí quando você fala nesse período de transição, é um enorme desafio mesmo que nós temos pela frente, né? Porque aonde que esse círculo se rompe? Quer dizer, no ensino, nas universidades, e aí não só na pedagogia, mas em todas elas, é lá que nós vamos buscar formar profissionais que tenham um olhar mais amplo? Eu acho que sim. Aí, será que... Mas também não dá para fazer só lá, então na verdade não é um, é e, né? Em todas as frentes. Mas se não for, nós não atuarmos em várias frentes, se ficarmos atuando só numa ou outra frente, certamente a gente vai demorar mais para conquistar esse resultado. E aí, essa coisa das caixinhas, por isso que eu volto para a questão do ensino nas escolas, né? Você fala, não, 3 horas de aula de história. É maluco, porque a história é dada como se ela acontecesse num terreno imaginário, né? Ela não acontece num território, né? Com seres humanos. Aí, depois que você estudou, aí você fechou a gaveta da história, abre a da geografia, aí você desconsidera toda a ação antrópica que teve ao longo da história, porque você vai estudar exclusivamente planaltos, planícies, etc. Rios, decorar nomes de rios, essas coisas bem importantes. Aí depois, você fecha essas 2 gavetinhas e abre a da ciências. Né? E aí você vai estudar os ecossistemas absolutamente descontextualizados do conhecimento da história e da geografia. Quer dizer, enquanto os conteúdos forem dados dessa forma, que tipo de comprometimento com a compreensão do mundo e com a transformação desse mundo nós vamos construir? Agora, como cobrar desse profissional que foi formado nessa perspectiva fragmentada, que ele tem essa visão mais ampla e esse compromisso político, porque é um compromisso político de transformar o mundo, né? Mas aí... Só perguntas. Mas aí, assim, eu acho que é impossível, né? Porque você tem que ser um super... Mas eu acho que se houvesse essa coisa de trabalhar conjuntamente, é possível. Então, porque vamos você... só deixar, desculpa, mas eu quero que vocês interrompam, mas é que mesmo assim... Porque depois vamos conversar de currículo e a gente pode pensar mais nisso. Mas se não, interrompa mesmo e faz isso, tá, que você fez. Eu só queria terminar esse bloco com uma questão, vou jogar para a Raquel, se alguém tiver um comentário também, faça, para a gente estar terminando o bloco, porque assim, nós estamos falando de participação, da questão das escolas sustentáveis, tudo isso, mas nós não falamos das redes sociais. E você, vou voltar para a sua primeira fala, porque você falou, enquanto nós não tivermos real democracia, liberdade, tudo, não vai haver participação. As redes sociais não trouxeram uma maior possibilidade, uma maior democratização dessa participação. Como você está vendo isso? Eu vou começar por aí, então. Sim, eu acho que sim.
né? Mas se a gente não for... tem uma diferença que a Marina sempre fala, que não é fazer sustentável, né? É ser sustentável. Então, a mesma coisa com as redes, a mesma coisa com as escolas, a mesma coisa com as corporações e tal, se não houver um entendimento do que é ser sustentável, todos eles ficam a serviço da não sustentabilidade, né? Porque é a maneira como você disse, Sheila, tradicional da forma de pensar, né? As pessoas têm muita dificuldade em mudar a forma de pensar. Então, nós acabamos de lançar na Rio+20, na Cúpula dos Povos, a rede planetária de educadores e educadoras ambientais para sociedades sustentáveis, que vem do Tratado de Educação Ambiental. E nós chegamos à conclusão de que nós teríamos que trabalhar não como jornadas, né, que foi a segunda jornada do tratado, a primeira foi na Rio 92, mas sim trabalhar com as redes sociais e com todas as tecnologias de informação e comunicação que estão aí, porque elas são sim potencializadoras, só que elas potencializam aquilo que está, né, nas bases. Vamos ver como é que a gente consegue trabalhar com o tratado, né, tendo a base de princípios, o tratado, mas não só o tratado. Nós chegamos à conclusão que esses documentos, Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental, a Carta das Responsabilidades Universais, né, Humanas Universais, sei lá, esses documentos todos, eles são uma ótima base de princípios, né? E que nós precisamos começar a agir. E a rede é uma dessas formas, que já tem um plano de ação e tal, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de se construir espaços educadores sustentáveis, né? Que são espaços que têm a intencionalidade de educar para a sustentabilidade sendo, né, sustentáveis. E daí vem a ideia das escolas sustentáveis, e eu deixo para depois a gente conversar sobre currículo, formação de professores, que esse é o ponto mais importante nesse sentido. E as redes sociais, me fala um pouco assim, assim, em termos de participação, você acha que a sua experiência tem trabalhado muito com jovens, né? Elas trouxeram uma maior democratização, mas isso está sendo efetivamente trazendo contribuições de participação? De participação política? Política no sentido mais amplo. Eu acho que provavelmente sim. Se a gente pensar nesses movimentos todos de juventude, tipo Occupy, esses movimentos, eles funcionaram especialmente pelas redes, né? E as coisas brotam assim. Mesmo esses tuitaços todos do Código Florestal, que a gente tem participado e tal, são muito rápidos, né? E as redes sim funcionam. Mas, de novo, é aquilo que eu sempre penso. Quantitativamente, sim, teve um grande avanço. Mas eu não sei se qualitativamente teve um grande avanço em termos de participação, de controle social e tal. Porque é uma coisa que se usa muito na psicanálise, né, que é set and setting, né? Depende do que está na base dessa tomada de decisões ou das informações, para que se torne alienante ou realmente transformador, revolucionário, enfim. E isso está sendo muito difícil, a gente fazer essas mudanças qualitativas e não só quantitativas, né? Mas, Raquel, eu queria falar. Não, é porque eu acho que assim, as redes sociais nada mais são que um canal de expressão de uma quantidade imensa de pessoas.
Agora, que pessoas somos nós, né? Em que sociedade nós estamos e que educação nós tivemos nos últimos anos. Então, assim, se nos anos 70, nos anos 60 e 70, a gente tinha uma pauta política, uma maturidade de um... Primeiro, assim, eram poucas as pessoas que participavam, mas eram pessoas que estavam dirigindo o mundo para uma determinada direção e os conflitos eram muito... enfim, a gente até chamava de direita e esquerda, né? Então era um mundo do preto no branco, né? E hoje nós vivemos no mundo das nuances, né? Que fica mais difícil a gente a ser a favor disso ou daquilo, sermos isto ou aquilo. Nós podemos ser isto num assunto, aquilo no outro, aqui eu estou com um grupo, aqui eu estou com outro. Então nós estamos hoje diante de uma sociedade que tem acesso, que fala pelas redes sociais, mas fala a partir da sua vivência, seja de uma vivência de educação que teve nas escolas do Brasil como um todo, das regiões em que estamos, mas a gente tem efetivamente um empobrecimento das culturas, né? Quer dizer, das culturas natas das pessoas, porque as pessoas migraram muito para as grandes cidades, se afastaram das suas famílias de origem, perderam seus laços de vínculos afetivos mais fortes. E com isso a gente tem uma diminuição de uma teia mais sólida social. E essas pessoas também estão nas redes sociais, então a gente usa a rede para tudo, né? Para uma ação política, para uma ação não política. Eu acho que a gente vai se surpreender, eu acho que a gente não tem a menor ideia no que é que vai dar o clique, mas eu acho que um dia vai, quer dizer, na hora que um quiebre for acontecer, eu acho que a gente não tem ideia de onde ele virá, mas ele virá. Mônica quer falar? Eu queria... o que eu percebo na questão da participação, desse estímulo todo que as redes vêm proporcionando de alguma forma, é que os mecanismos que a gente tem de controle social, eles são muito antigos e não atraem nenhum jovem. Eu participo assim de comitês de bacia hidrográfica, conselhos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, não vejo nenhum jovem, tá? Então isso me traz muita preocupação, porque são conselhos que são formas realmente de controle, de fato, assim, onde você tem bastante informação, que você pode questionar, que você pode... E eu não vejo nenhum jovem participando dos conselhos aqui de São Paulo, pelo menos dos que eu participo da área de meio ambiente, zero. Então, assim, eu acho são chatos, com certeza. Eu não sei qual seria a outra forma. Acho que a gente teria que ficar pensando mesmo, porque também o jovem hoje ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu acho que essa coisa de não aprofundar, não mergulhar, é um dilema que a gente está vivendo, real. E não atrai, porque é trabalho árduo, é compromisso, você tem que aprofundar, você tem que ler ata, você tem que... É chato, mas é necessário, sei lá eu. Mas eu não sei se a gente tem que mudar o mecanismo ou se a juventude realmente tem um limite, assim, a participação quer ser mais beija-flor, vai aqui, pinga ali, dá uma opinião ali e tal, mas não muito comprometimento.